Sem fim. O redemoinho de Flávio Bolsonaro entre PCC, Lula e um filme polêmico. Imagine um redemoinho. Não um redemoinho de água, mas um de acusações, política e poder. É exatamente isso que Flávio Bolsonaro descreveu. Um cenário onde a política brasileira parece estar em constante turbulência e a cada nova declaração a intensidade só aumenta. Mas o que está por trás dessa sensação de crise sem fim que ele tanto menciona? A história começa a se desenrolar quando Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, se viu no centro de uma polêmica que rapidamente saiu do campo dos bastidores e ganhou força no debate público. Um áudio vazado pelo Intercept Brasil mostrava ele pedindo recursos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro. Um movimento que, à primeira vista, parecia uma estratégia de campanha, ou pelo menos uma tentativa de viabilizar uma produção sobre a trajetória do ex-presidente, mas que rapidamente se transformou em algo muito maior. O que poderia ser apresentado apenas como um projeto privado virou uma crise política. Isso porque o nome de Daniel Vorcaro não aparece nessa história de forma neutra. Ele é um personagem cercado por polêmicas, investigações e desgaste público. E quando um pré-candidato ao Planalto aparece ligado a um pedido de recursos para um filme envolvendo alguém nesse contexto, a pergunta deixa de ser apenas sobre cinema. Passa a ser sobre influência, proximidade, financiamento, intenção política e possíveis impactos eleitorais. Flávio Bolsonaro, por sua vez, nega qualquer irregularidade. Ele afirma que não tem nada a esconder e tenta apresentar o episódio como uma distorção criada por seus adversários. Mas a crise não parou no áudio. Ela ganhou uma nova camada quando o senador decidiu ligar esse desgaste a outro tema explosivo, o combate às facções criminosas. Mas o que conecta um pedido de financiamento para um filme a algo tão grave quanto a classificação de facções criminosas? Flávio Bolsonaro, em um evento em Sorocaba, fez uma declaração bombástica. Com a gente, marginal de CV e PCC vai ser classificado como terrorista. E foi exatamente nesse momento, de acordo com o senador, que o redemoinho começou a ganhar força, arrastando tudo para dentro. Para Flávio, a sequência dos fatos não foi coincidência. Ele alega que, estranhamente, foi só ele defender essa classificação que começaram as perseguições, as mobilizações, uma operação tudo ou nada para tentar enterrá-lo vivo. Essa frase é importante porque muda o tom da defesa. Flávio não tenta apenas responder ao caso Vorcaro, ele tenta se colocar como alvo de uma ofensiva maior, como alguém que estaria sendo atacado por enfrentar interesses poderosos ligados ao crime organizado e à disputa política nacional. A partir daí, o caso deixa de girar somente em torno do filme. Ele entra numa disputa de narrativas muito mais ampla. Para os aliados de Flávio, o áudio envolvido com Vorcaro, o pedido de recursos e o filme sobre Jair Bolsonaro seriam usados como arma política para enfraquecê-lo, no momento em que ele tenta se posicionar como nome competitivo para 2026. Para os críticos, porém, a fala sobre PCC e Comando Vermelho pode ser vista como uma tentativa de deslocar o foco da pergunta principal. Por que um senador e pré-candidato buscava recursos com Daniel Vorcaro para financiar uma produção sobre Jair Bolsonaro? E é nesse ponto que o governo Lula entra no centro da fala de Flávio. O senador não apenas se defendeu, ele também atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e acusou o governo federal de favorecer o avanço da criminalidade e afirmou que o governo petista teria aparelhado a Polícia Federal e citou uma investigação envolvendo o filho do presidente, dizendo que trocaram o delegado que investigava Lulinha. Mas a questão que fica é: como uma declaração sobre facções pode desencadear uma crise tão ampla a ponto de envolver até mesmo o governo Lula? E o que realmente está em jogo quando um senador acusa o governo de aparelhar a Polícia Federal e favorecer a criminalidade neste complexo cenário? O que se vê é uma tentativa de transformar uma crise específica em uma batalha política maior. De um lado está o áudio envolvido com Vorcaro, o pedido de recursos e o filme sobre Jair Bolsonaro. De outro está o discurso duro contra a PCC e Comando Vermelho, a crítica ao governo Lula e a acusação de perseguição. No meio disso tudo, o eleitor tenta entender se está diante de um problema ético, de uma ofensiva política ou de uma estratégia de defesa construída para tirar o foco do ponto mais sensível da história.
A sensação é de que não estamos apenas diante de uma crise, mas de uma batalha épica, onde cada movimento, cada declaração, cada áudio vazado é uma peça num tabuleiro muito maior. Um jogo de poder onde a linha entre a política e a criminalidade parece cada vez mais tênue, e em cada dia o redemoinho cresce, sem um fim à vista. Porque quando Flávio fala em perseguição, ele tenta inverter o peso da narrativa. Em vez de ser apenas o político pressionado por um áudio incômodo, ele se apresenta como alguém sendo atacado por enfrentar interesses poderosos ligados ao crime organizado e à disputa política nacional. Mas, ao mesmo tempo, a crise continua produzindo perguntas. Qual era exatamente a dimensão do financiamento? Qual seria o papel político desse filme? Por que o nome de Vorcaro aparece nesse projeto? E até onde esse episódio pode afetar a imagem de Flávio dentro da própria direita? No fim, esse redemoinho não cresce apenas pelo que foi dito no áudio, nem apenas pela fala contra PCC e CV. Ele cresce porque tudo acontece ao mesmo tempo. Pré-campanha, família Bolsonaro, governo Lula, Polícia Federal, crime organizado, imprensa, investigações e disputa pelo controle da narrativa. E talvez seja justamente isso que torne essa crise tão difícil de encerrar. Cada tentativa de explicação abre uma nova pergunta. Cada resposta gera uma nova suspeita. Cada acusação puxa outro personagem para dentro da história. E enquanto Flávio tenta mostrar que está sendo perseguido, seus adversários tentam mostrar que o caso Vorcaro ainda tem muito a ser explicado. Se você sente que a política brasileira é um labirinto, onde tudo se conecta de formas que nem imaginamos, deixe seu comentário. Qual a sua leitura sobre essa crise sem fim que Flávio Bolsonaro descreve?